O Náutico que venceu sem muitos tropeços, né? Não teve muita dificuldade, não teve muito aperreio. 2-0. Queria saber o que vocês perceberam, né? Cláudio, passo logo a palavra para você. O que vocês perceberam desse jogo? Se o Náutico já se coloca como um time mais coeso, né? Mais pronto para o restante dessa temporada. Fala, Ju, Cássio, todos que estão acompanhando aqui. Eu acho que sim, Ju. O Náutico hoje teve o jogo do cenário perfeito, né? O time vinha num desgaste grande, principalmente o time titular, tanto que pesou isso no clássico contra o Sport. Teve um jogo muito pesado, né, contra o Vila Nova, que ganhou no final, e hoje Dado poupou alguns titulares, né, por desgaste físico ou por lesão. Não jogaram Souza, Vitor Ferraz, Denilson, Paulo Miranda, Júlio também não jogou, né, já meio time que o Náutico não colocou, então dá para dizer que hoje foi quase um mistão, mas mesmo com esse mistão, o Náutico jogou bem, venceu com muita tranquilidade o Salgueiro por 2-0, abriu o placar com o Anilson, depois fez o segundo com o Matheus Carvalho, mas podia ter feito mais, podia ter goleado aí tranquilamente. O Náutico teve 3, 4 chances claras de gol. O próprio Matheus Carvalho, que fez o gol, tinha perdido no primeiro tempo, um gol na cara do goleiro que o Tanaka defendeu. Então foi uma partida que eu acho que mostra um pouco do como o grupo está coeso, né? Poupou titulares, obviamente que é um jogo de um nível mais baixo, né? O Salgueiro, que já foi campeão pernambucano recentemente, está no nível muito abaixo dos últimos anos, mas o Náutico poupou titulares e ainda conseguiu ser bem superior, vencer com tranquilidade e domínio total. E aí mostra mais uma vez que o trabalho de Dado vem sendo bem executado, né? Que trocou algumas peças e o time conseguiu manter um nível de atuação. Às vezes, arrisco a dizer até que melhor até que outros jogos com o time titular. Por exemplo, contra o Porto, que o Náutico foi com o time titular, o Náutico não jogou tão bem como jogou hoje. E aí pesa muito a questão física, né? Que Dado vem batendo nessa tecla. Que o time do Náutico, num bom nível físico, ele consegue competir muito bem. Eu acho que foi isso que aconteceu e a estratégia deu certo. Hoje o Náutico, bem fisicamente, com alguns jogadores poupados e outros jogadores entrando, fez com que o Náutico jogasse no seu limite físico e técnico também, né? Se falta qualidade em algumas peças, mas no físico acaba compensando. E foi isso que o Náutico fez hoje para cima do zagueiro. Foi interessante também ver alguns jogadores reaparecendo, né? Anilson, que fez um gol, fez uma partida ok, mas tinha perdido espaço, tinha virado o terceiro, quarto zagueiro aí do elenco do Náutico, fez um gol, até mandou a torcida calar a boca, tá? Enfim, um jogador que vinha sendo criticado, foi desnecessário até ele ter mandado a torcida calar a boca, porque as críticas eram justas. Matheus Cocão, um jogador que Dado bota muita fé nele, mas que perdeu espaço depois que falhou, cometeu um pênalti, né, no jogo contra o CRB pela Copa do Nordeste, e hoje ele jogou como um zagueiro pela esquerda, fez uma boa partida. Achei até curioso essa opção de Dado, que o Náutico joga com 3 zagueiros, ele manteve a formação, e hoje ele botou o Matheus Cocão para fazer aquela função pelo lado esquerdo, e deu certo, o Matheus Cocão fez uma boa partida. O próprio Matheus Carvalho, jogando mais uma vez como titular, perdeu um gol claro contra o Vila Nova, hoje perdeu de novo, mas fez no segundo tempo. Jael jogando como titular mais uma vez, voltando a ser titular, jogando os 90 minutos. Não foi uma grande partida, mas foi bem participativo. Então o Náutico foi um jogo aí para poupar os titulares, evitar um desgaste maior, principalmente dos mais experientes, como Souza e Vitor Ferraz, já estavam no limite físico, e também para mostrar que tem algumas opções, né, que podem corresponder. Natan foi titular hoje, fez uma boa partida. O próprio Jean Mangabeira também, como primeiro volante, fez uma grande partida. A defesa com o Odivan e Adilson foi pouco exigida, mas quando foi exigida conseguiu render bem. Então acho que o Náutico conseguiu ganhar essa parte física dos titulares e ainda conseguiu ganhar, não ganhar novas opções, mas mostrar que tem um elenco ali que dá para competir, né? Hoje o Alisson Santos jogou um pouco mais de tempo, o Alisson Santos do Vitória, que chegou emprestado do Vitória, jogou um pouco mais de tempo, conseguiu ser mais Isso que eu participativo. queria saber também, né? Qual a sua avaliação dele, né? Um jogador que é uma cria da base, que foi muito bem na Copa do Nordeste Sub-20 de 2021, se eu não me engano, e não vem conseguindo, não conseguiu, na verdade, né? Muita rodagem nesse elenco profissional, teve algumas oportunidades e acabou não se firmando.
e até a torcida ficou numa bronca com ele. Eu queria saber como é que tá. E assim, ele já era observado por Dado, né, na passagem de Dado pelo Vitória. Queria saber como é que ele está como é que ele está indo nessa passagem agora pelo Náutico. Dado queria Ou se trazer é ele. cedo falar também, né? Ou se é cedo Assim, para avaliar. hoje ele jogou 25 minutos, mais ou menos. Dado queria ter trazido ele em janeiro, né? Mas aí o Vitória não liberou. Me fugiu o nome do treinador agora que não liberou ele na época, junto com o Gabriel Santiago, né? Gabriel Santiago veio e ele não. Mas Dado queria trazer os dois no início da temporada, e aí com a troca de comando, o Alisson Santos veio agora. Mas assim, deu para a primeira impressão dele, que ele deixou para o torcedor, não foi nada de espetacular, mas foi uma característica de jogador que bota para cima, vai, busca a jogada para dentro da área. E eu vi alguns torcedores até elogiando ele. Foi uma partida ok, pouco mais de 25 minutos, nada muito espetacular, mas também não foi um jogador que ficou sumido, não. Ele apareceu para o jogo, buscou o jogo, né? Tentou driblar, tentou chutar. Então, deu a impressão de que pode ser útil. Não sei se para ser titular, ainda foi um recorte pequeno, mas foi uma boa opção aí, até porque o Náutico tem poucos pontas. Esse jogador que bota de lado, principalmente a característica dele, né? De ir para cima da marcação, tentar chutar. Então, essa primeira impressão aí mostra que o Náutico pode ter uma boa opção, se não como titular, mas pelo menos para o decorrer dos jogos. Para quando você precisar puxar um contra-ataque, uma jogada de 1 para 1. Então, deixou essa sensação de que ele pode ser útil. Mas vamos ver os próximos jogos, né? Foram um pouco mais de 25 minutos hoje, então foi muito no início, tá muito no início, mas ao menos já vi estreias ruins, piores, né? Hoje não, hoje foi uma estreia que eu torço do vídeo. Pô, esse cara pode ser útil aqui, pode ajudar em algum momento. Muito bem, maestro Cássio Zirpoli. O Clauber estava falando que esse resultado acaba confirmando que o trabalho de Dado Cavalcante à frente do Náutico vem se consolidando, né? Eu dei uma buscada aqui nos últimos jogos do Náutico. A impressão que fica para mim é que nas competições, né, e nos jogos em que o Náutico vai enfrentar times que são do mesmo páreo, às vezes até um pouco acima, ele consegue ele consegue competir bem, né? Claro que tem algumas derrapadas, né? Como por exemplo o jogo contra o Fortaleza, né? Pela Copa do Nordeste, o jogo contra o próprio Sport que empatou, mas contra o Vitória conseguiu vencer de virada, conseguiu vencer o Fluminense do Piauí, conseguiu vencer o São Bernardo pela Copa do Brasil. Então, são jogos que são importantes e que também o Náutico está conseguindo fazer a parte dele, que é competir e ser superior quando ele realmente precisa ser superior. Eu queria saber se essa análise bem rasteira minha faz sentido, se você concorda. O que mais que você traz aí? Juliana, primeiramente, boa noite para a galera que está acompanhando a gente aqui, para a Cláudia, para todo mundo que já está aqui com a gente. Eu acho que esses últimos jogos do Náutico teve a classificação do Vila Nova e esse jogo de hoje completamente tranquilo contra o Salgueiro. Embora o Náutico tenha feito uma partida ruim, foi dominado pelo Sport, e aquilo poderia ter acontecido em outra situação, e a gente até debateu na questão física. Eu acho que até Cláudio falou que não tinha sido realmente postura do time, mas eu acho que a questão física teve alguma dosagem ali, porque aquele jogo acabou sendo um pouquinho fora da curva do Náutico em relação a outras atuações. O Náutico não fez uma grande partida contra o São Bernardo, mas foi taticamente um time muito mais capaz naquele jogo, e contra o Sport, por exemplo, não foi. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu sei que o Náutico empatou com o Sport pela Copa do Nordeste, não foi pelo Pernambucano, né? Pela Copa do Nordeste. Isso. Acabou sendo superado por 2-0. Porque agora você joga um perto do outro. Jogou com o Santa ontem, já vai jogar com o Santa. Exatamente. Dá para confundir. Mas esse clássico, então, caso alguém também tenha se confundido, o clássico me referia ao último, que foi o da Copa do Nordeste. O Sport venceu por 2-0. O Náutico fez uma partida taticamente boa contra o São Bernardo, tecnicamente nem tanto. Uma partida ruim em todos os aspectos contra o Sport, técnico, tático e físico. Uma partida boa contra o Vila Nova, inclusive de superação, e uma partida onde volta a ter um nível de tranquilidade, de você não precisar ter todo um nível de pressão que foi esse jogo de hoje contra o Salgueiro. E isso tudo depois de 2 milhões na conta, que eu acho que deve ter mudado o ambiente de forma
gigante em relação às próximas semanas do Náutico. As carências existem, os problemas existem, algumas dessas carências, talvez o clube tenha uma dificuldade enorme para suprir, mas aquela imagem deixada do Clássico, que foi uma imagem ruim, eu acho que não tem nada de definitivo, eu nem achei naquele dia, inclusive, não tem nada de definitivo. O jogo do Vila Nova me parece mais. Esse de hoje eu descarto, porque até o desafio técnico, como o Cláudio falou e você também trouxe, já era diferente. Esse Salgueiro, embora o Salgueiro seja cabuloso, está ali no G6, são acho que 8 anos consecutivos que o Salgueiro chega à semifinal do Pernambucano. Não é nem o mata-mata, é ficar entre os 4 melhores. Mas o Salgueiro desse ano não vem sendo um bom Salgueiro. Tinha uma diferença grande. E até só para passar alguns números aqui em relação à partida de hoje, para contextualizar o que eu estou falando, os dados do Footstat, o scout de finalizações foi 20-11 para o Náutico. Nas finalizações certas, 8-4. Na posse de bola, 58% para o Náutico. Ou seja, ainda não foi nem aquele cenário onde você tem mais finalizações porque você contra-ataca o time e consegue ser eficiente. Não, é porque o Náutico realmente tinha posse de bola, chegava lá e ficava criando e o adversário mal fazia alguma coisa. Então foi um jogo de domínio que era importante para a tabela do Náutico, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouquinho em relação à classificação do Náutico, o que significa ter vencido esse jogo de hoje. Mas esse jogo de hoje, ele não muda, na minha opinião, ele não muda a preparação do Náutico, o desenvolvimento do Náutico nas próximas semanas. Isso eu acho que aconteceu mais com o Vila Nova. Aquele foi um jogo pesado, de um time que estava num nível, numa série nacional acima, um jogo que valia muito, tinha uma carga de pressão enorme, carga de pressão o Náutico vai ter em breve, quando irá enfrentar o Ferroviário, precisando pontuar, talvez até vencer para ir para as quartas da Copa do Nordeste, quando for na próxima fase da Copa do Brasil, dependendo do sorteio, se for um jogo acessível, claro, na reta final, no mata-mata do Campeonato Pernambucano, aí esse nível de pressão vai ser retomado, e o que foi visto até aqui foi no nível de pressão lá contra o São Bernardo, como o time respondeu, e sobretudo contra o Vila Nova. Esse jogo do Vila Nova, para mim, foi uma atuação muito... embora tenha levado um gol aos 45, mas conseguiu marcar os 53 e conseguiu uma vitória muito merecida. Aquele jogo, para mim, aquele jogo é o parâmetro do Náutico nesse momento. Se o time estiver fisicamente capaz. Claro, não existe o cenário ideal para você estar fisicamente capaz. Por exemplo, o Náutico, eu imagino que o Náutico não tinha não era de interesse algum do Náutico chegar cansado contra o Sport. Assim, o principal rival e fazer um papelão, que foi um papelão, uma atuação daquela. Não imagino que tenha sido o papel que era o do Náutico, mas assim, foi uma escolha. O Náutico disse, para jogar a Copa do Brasil dessa forma, o jogo foi em São Paulo, vai ter que ser desse jeito e talvez o Clássico seja daquela forma, vamos tentar superar, e não aconteceu. Então, tirando o cenário ideal que todo time gostaria de ter, se o Náutico tiver um cenário pelo menos próximo do ideal, e quando eu digo isso em relação ao calendário, é tempo de descanso, é um jogador que não se machucou, é uma suspensão, um terceiro amarelo que o cara não tomou numa bobeira e de repente um desfoque importante, o time principal do Náutico poderá ser um time competitivo para essa fase final da competição estadual e regional, que virão as fases finais que virão nas próximas semanas, e para a Copa do Brasil, repito, vale a partir do sorteio do adversário que o Náutico vai ter. E esse jogo do Salgueiro hoje foi só para cumprir essa tabela e não ter um susto em relação aos principais objetivos do Náutico no Pernambucano, na primeira fase do Pernambucano. Muito bem, e só para contextualizar também, né, para você que está mais na expectativa da season finale de The Last of Us, ou então já está com um olho na live, outro olho no tapete vermelho do Oscar, que parece que esse ano nem é mais vermelho, fim de uma era, a gente está aqui com a nossa missão de analisar os times nordestinos nas competições que disputam. E essa é a missão do 45 Minutos. E a gente já aproveita para encarecidamente pedir para que você que está acompanhando a gente dê o like na live, ative o sininho, siga o canal, curta, mostre para a galera, para os amigos, compartilhe aí o link. E se você estiver assistindo isso depois, né? Depois que a gente já não está mais ao vivo, mas as lives todas ficam salvas, vale também. O like conta igual. E eu também queria aproveitar para chamar, a gente estava falando sobre esse jogo do Náutico e do Salgueiro. Tem matéria no NE45. E para ter matéria no NE45, a matéria toda destrinchadinha, bonitinha, com todos os lances mais importantes, com a ficha do jogo, para ter gente para fazer isso, para ter esse braço para conseguir fazer matérias sobre os jogos que a gente analisa, e mais jogos ainda, porque tem muito mais coisa rolando no site do NE45, a gente precisa de apoio, do seu apoio. Então, convido você que é fã, gosta do nosso trabalho, curte o nosso projeto,
que assine o nosso Apoia-se, apoia.se/podcast 45, e aí você pode botar a Doninha 45 para ajudar o blog de Cássio Zirpoli, todos os nossos projetos, que com certeza faz uma diferença retada para a gente. Então, fica aí o pedido, e se não der para ajudar hoje, pelo menos já curte a nossa live, segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho, enfim, você sabe, né? Minhoca não está aqui agora, eu fico meio perdida quando ele não está aqui para fazer É só deixar esse o like, pedido. tem mistério não. Essa galera, é que Minhoca pede sem vergonha mesmo. Galera, tá vendo aí? Não vai gastar R$1 da toma. Dedo não cai. Assim, pum, apertou, pronto. Detalhe, é a mãozinha para cima. Se quiser botar para baixo, se estiver cagando uma raivinha aí, só não é legal ignorar, mas se estiver para cima, tu clica lá e segue o jogo. Não tem mistério não. Pois é, acho que a gente segue agora com as análises mais específicas desse jogo, né, Clauber? Analisando mais friamente alguns jogadores, o que você tem a dizer sobre essa partida, né? Acho que a gente já pode encaminhar para essas análises individuais. Foi uma partida bem ok do Náutico, né? Acho que todo mundo manteve uma média bem interessante e tranquila, né? Como o jogo foi tranquilo, então não precisou nenhum grande destaque, ninguém que chamasse muita atenção, porque o Náutico foi um jogo coletivo bem eficiente. Mas ainda assim, dentro desse contexto, o jogador que eu mais gostei hoje foi Jean Mangabeira, jogando ali como primeiro volante, um jogador bem útil, tem sido um problema do Náutico, né? Tanto ele quanto o Galto, que são os dois primeiros volantes do elenco, não conseguiram convencer. Mas eu acho que o Mangabeira já vem numa sequência boa aí de partida. Fez um bom jogo contra o São Bernardo. Contra o Vitória também tinha feito um bom jogo. E hoje ele faz mais uma vez uma boa partida. Acho que para mim foi o grande destaque. Acho que vale destacar também Matheus Cocão, né? Um jogador, um meio campista, mas que jogou hoje como um zagueiro pela esquerda, às vezes até subindo como lateral. Não é muito a função dele, mas até por não ter sido tão exigido, ele teve liberdade para chegar bem ao ataque, iniciar, né, a construção de jogo do Náutico. Fez uma boa partida também. Deixa eu ver quem mais. O ataque, acho que mais uma vez, acho que mais Polvilheiro, né, que foi o jogador que fez uma boa partida contra o Vila Nova e hoje também estava toda hora buscando, né, as jogadas individuais. Matheus Carvalho, apesar do gol, perdeu a chance, clara também, no primeiro tempo, mas é um jogador que não se esconde, né? Ele está sempre aparecendo e ele, como meio, ele está sempre aparecendo, chutando de fora da área, tentando organizar o jogo. Às vezes, o que tem me incomodado nos últimos jogos do Matheus Carvalho é um pouco de preciosismo. É querer dar um toque mais bonito, um toque de calcanhar, olhar para um lado e finalizar, como ele fez hoje, enfim. Às vezes, for uma finalização simples, podia ter sido... ele podia ter feito mais gols hoje. E no primeiro gol que ele perde, ele olha para um lado e finaliza, enfim. Não precisa disso, né? Principalmente no jogo que estava 0-0, enfim, o jogo ainda não estava decidido, não precisava ter tanto preciosismo assim. Tanto que quando ele faz o gol, ele chuta, a bola vai até em cima do goleiro, mas é um chute mais seco, né? Vai ser muito enfeite, né? Se ele diminuir um pouco isso, talvez ele seja ainda melhor. Mas vem fazendo uma boa temporada no Náutico, né? O artilheiro do Náutico na temporada, se não me engano, chegou a 4 gols hoje. Então, é um jogador que vem sendo importante. E da parte negativa, eu não vi nenhum grande destaque negativo, não. Mas assim, tem 2 jogadores que não encaixaram, né? Um Resto Sato, que entrou no segundo tempo, e é impressionante, né? Ele chegou com uma grande expectativa, mas não consegue convencer, não consegue... ele entrou com 14 minutos de jogo no Garicaion, mas não consegue render. Ele não consegue criar jogadas, não consegue finalizar jogadas, enfim, é um jogador muito abaixo do que se esperava. Eu até debati com o Cauê aqui em outros programas, se talvez não fosse o questão do posicionamento, né, que ele joga muito pelo lado. E o Cauê até falou que ele já jogou como segundo atacante e tal, no Náutico ele ainda não fez essa função. Mas não é apenas isso, né? Ele com a bola no pé ele não consegue criar nada. A bola pouco sai dos pés dele. E o outro jogador é o Lucas Paraíba, né? Um jogador que é da base, já vem há muito tempo aí tendo oportunidade. Ele teve algumas lesões sérias no joelho, inclusive recentemente que ele se recuperou no ano passado. Mas é um jogador que já vem no profissional do Náutico desde 2019, ou seja, já vem aí 5, 6 temporadas no profissional.
com alguns poucos jogos, mas quando joga não convence. Ele entra e some em campo. Infelizmente é um jogador que não há justificativa mais para renovar no Náutico. O Náutico formou ele, deu algumas oportunidades, mas ele nunca convenceu, e hoje mais um jogo que ele não convence. Então o contrato dele está para acabar agora no meio da temporada, então é um jogador que não deve ficar, porque infelizmente o Náutico não formou um jogador, mas que não conseguiu se firmar. Ao contrário de outros que o Náutico nem consegue vender Lucas Paraíba e nem consegue fazer com que ele seja titular. Ele entra sempre como opção, mas nunca com pouca eficiência, com pouca participação. Então é um jogador aí que está já no fim da linha para o Náutico, já deve buscar outros clubes para a sequência da carreira. Só falar aqui sobre... O Arthur Felipe Cunha perguntou aqui sobre o que a gente achou do gol anulado de Jael. Deixa eu passar essa pergunta agora. Assim, veja, é o tipo de lance que muitos árbitros dão, né? Eu achei o de hoje, não achei falta, não. Mas é o tipo, como o Jael coloca os braços para trás, muitos árbitros marcam esse tipo de falta. Então, é um negócio que muitas vezes os árbitros dão até aquele perigo de gol, né? Eu não marcaria, não. Tem lances e lances. Esse de hoje eu não achei foi uma falta escandalosa, não. Tá o zagueiro empurrando, puxando ele bota para trás, mas normalmente desse tipo de lance sempre o zagueiro é beneficiado, porque sempre dá a falta contra o atacante. O de hoje foi esse caso, né? Ainda bem que não fez falta para o Náutico, mas é o tipo de lance que foi normalizado no futebol como falta em benefício da defesa, né? O atacante botou a mão para trás, pelo zagueiro, o Arthur marca a falta. Foi mais ou menos o que aconteceu. Eu não marcaria, né? Acabou que ele fez o gol, mas também não acho que foi um escândalo muito grande, não, pelo critério da arbitragem brasileira de hoje em dia. Saquei. Maestro, antes de passar a bola para você, para falar também sobre as análises individuais, caso você queira trazer suas impressões também, tem essa pergunta de Gustavo Costa, direcionada para o Maestro, mas eu acho que vale também para a Clauber, tá? O desafio do Náutico será manter a folha de pagamento em dia na Série C. Essa cota da Copa do Brasil salvou o primeiro semestre. Vocês sabem como estão as finanças por lá? Acho que mais tranquilo por enquanto, né? Vou até abrir aqui, porque eu não me recordo aqui. O orçamento do Náutico acho que foi 20, para dar o número preciso aqui, enquanto eu vou falando aqui só. Fica aqui. Ao vivo, tá? Cássio, vou adiantando aqui, mas eu acho que não salvou o semestre, não, salvou o ano, os 2 milhões, os 3 milhões, né, da Copa do Brasil, já dá uma estabilidade para o Náutico pagar os salários e ainda poder investir um pouco mais. O Náutico já superou o orçamento. O Náutico já superou muito o orçamento. Vamos lá. O orçamento do Náutico para 2023, ele era menor do que do ano passado, porque do ano passado o Náutico estava na Série B, né, foi rebaixado. Veja só, para não confundir, o que é o orçamento? É a projeção de receita que você estima que terá ao longo do ano. Você pode, obviamente, nessa projeção, ter mais ou menos. Todo mundo quer ter mais do que previu, claro, né? A previsão do Náutico em 2022 foi de 21 milhões de reais. O balanço, inclusive os balanços, todos os clubes referentes a 2022, todos eles vão ser divulgados até o fim de abril. Aí, ou seja, daqui a um mês a gente vai saber quanto o Náutico teve de receita no passado, se bateu essa meta, se não bateu, enfim. Para 2023, o orçamento do Náutico, a direção do Náutico estimou 18 milhões e 400 mil reais. Isso junta direitos de transmissão, bilheteria, sócio, patrocínio, marketing, etc. Mas focando na pergunta dele, que era em relação à Copa do Brasil, o orçamento ele detalha todos esses valores. Bilheteria, para dar um número bem preciso, o Náutico estima bilheteria 4 milhões e 400 mil reais, com dinheiro nos aflitos, eventualmente na arena, se jogar lá. Nos direitos de transmissão, que isso inclui as cotas de premiação, porque, assim... Se você passar na Copa do Nordeste, para dar um exemplo, você vai ganhar 500 mil reais. Para o orçamento, esse valor seria como se fosse do direito de TV da Copa do Nordeste. Dito isso, os direitos de TV do Náutico para 2023, veja só como o Náutico já saltou, seria, juntando tudo, 5 milhões 520 mil reais. Isso seria 2 milhões pelo Nordestão, que é só a cota da primeira fase, 1 milhão pela Série C. Nesse caso, diminuiu, veja só. O Náutico tinha estimado 1 milhão e no final a cota saiu, curiosamente, essa última semana, e a cota é de 800 mil reais. O Náutico só vai ter 1 milhão se o Náutico passar de fase. Aí vai ter uma premiação, a CBF mudou. Então, por exemplo, o Náutico estimou porque ele não tinha o dado concreto e a cota da Série C foi um pouco a menos. Pernambucano, 1 milhão, nesse caso realmente foi 1 milhão. E Copa do Brasil, o Náutico estimou 1 milhão e 400 mil reais. O que seria 1 milhão e 400 mil reais?
seria uma classificação, passar para a segunda fase, ou seja, você recebe a cota da primeira fase, que basta disputar, isso confunde muitas pessoas. Quando você joga a primeira fase, você já tem a cota da primeira fase. Porque você sempre vai ganhar uma cota pela fase que você disputa. Se você elimina o time na primeira fase, ou seja, você tem a cota da primeira e a cota da segunda. R$1.400.000 era a conta do Náutico baseado na cota do ano passado. Só que a cota subiu. Na hora que o Náutico eliminou o São Bernardo, já não era 1.400.000, já era 1.650.000, porque a cota aumentou. E aí o Náutico eliminou o Vila Nova. Ou seja, nesse momento o Náutico já tem R$3.750.000. Isso para a Série C, desculpa, para a Copa do Brasil, ele já botou R$2.300.000 a mais do que ele imaginava. Ou seja, daquela cota da direita de TV, que seria R$5.500.000, já está em R$7.800.000. Ou seja, o que era 18 milhões ao todo, 18.400, agora já está 21.700. Aí de repente o Náutico pode baixar, porque ele pode não bater a bilheteria ser um pouco menos do que ele imaginou. Mas essa cota da Copa do Brasil já cobriu um bocado de buraco. E além de ser como se fala, o Pix, né? Tipo, classificou, recebe. Tipo, classificou, toma aí 2 milhões. Até onde se sabe, não é parcelado, não. A CBF não parcela a premiação, não. O cara ganha, Náutico, eu sei que passou de fase, mas segura onda aí, é 50 aqui, 50 ali, e depois a gente junta isso. Não, você passou, recebe o dinheiro e vai ter... Não pode mais contratar no Campeonato Pernambucano, as inscrições já acabaram, ainda pode ser na Copa do Nordeste, mas acho que no caso do Náutico depende da classificação, a próxima fase, e pode eventualmente para a própria Copa do Brasil e Série C. Esse dinheiro, para o Náutico, pela folha que o Náutico tinha estimado, deixa eu ver até se eu coloquei a folha aqui, eu não lembro, previsão de despesa. A folha do Náutico seria de custo do futebol do ano todo do Náutico seria 6.670.000 até dezembro. Com 2 milhões significa quase um terço de tudo o que o Náutico havia estimado para gastar com futebol até dezembro. É óbvio que vai dar demais, né? Veja, 20% em Pernambuco, Juliana, mais de 20 anos, completou... Acho que completou esse ano, não sei se completou esse ano passado, esse ano. Acho que criaram em 2002 ou 2004, não me recordo o ano. Entre 2002 e 2004, um acordo do Náutico, Santa Esporte com a Justiça do Trabalho, porque já há 20 anos ele já devia muitas ações trabalhistas, para que 20% de todas as receitas de cada um nem cai nos caras, vai direto para a Justiça do Trabalho para pagar a conta lá. Então, desses 2.100.000, 400 mil já vai bater na Justiça. Mas está suspenso, né, Cássio? Por causa da recuperação judicial? 60 dias? É verdade, está suspenso. Mas eu só queria para tu me entender o ponto, mas foi até boa essa lembrança de Cláudio, eu não estava nem lembrado disso, para ser bem justo. Nesses 400 mil, ainda que fosse o caso, porque está suspenso, mas continua devendo, vai ter que pagar um dia, né? Suspenso não significa que a dívida acabou, não. Não seria um problema, porque significa que tu arrumou 400 mil para pagar alguma coisa. Foda não ter, né? Pior seria não ter. Mas como o Náutico está no processo de recuperação judicial, nem tem isso. Inclusive, o próprio Santa Cruz está na mesma situação. O Santa Cruz também não colocou, mas em algum momento você vai ter que pagar. Não confunda isso com não pagar. O Náutico ganhou, se esse dinheiro você tivesse ele de forma integral para usar só no futebol, e não é o caso do Náutico, o Náutico usa em várias frentes dentro do clube, teria 3 folhas, basicamente. O Náutico ganhou 3 folhas de uma vez. Então, assim, é óbvio que ajudou demais essa classificação. E é bom torcer muito pelo sorteio, porque existem alguns caminhos possíveis de você ter um adversário na próxima fase, que aí a cota da próxima fase valerá R$3.300.000. Eu não sei vocês, mas eu, assim, ficaria tranquila com esse valor na minha conta. Eu me aposentava. Veja só, estou falando... Veja só, não quero dizer... Se eu peguei R$3.300.000, o cara pega um banco, não sei se é banco digital, mas banco que existe. Bota investimentos bem honesto lá. Banco que existe. Banco que existe, meu irmão. Banco que existe. Sei lá, entre 0,8% e 1%. Mesmo o cara negocia lá. Mas vamos supor que você consiga até que você está botando muito dinheiro. Consiga 1%. Vai ter algum coach que vai dizer, eu consigo 3%. Beleza, parabéns. Estou falando 1% assim, vai dormir na tranquilidade. Meu irmão, é R$33.000, pô. Assim. Dá para viver bem, né? Honesto demais. Sem bater um prego. Aliás, só bate se quiser, para botar um quadro na própria parede. Se você quiser, você bota na sua parede, aí você bate um prego. Mas assim, tirando de cena, meu irmão, eu largava totalmente. Celso, Fred, ó, um abraço. Estou na audiência, estou no chat agora. Ué, e o amor? Vou ficar mandando superchat para vocês aqui agora.
Vou ajudar de outra forma o projeto. Pera lá. O mestre deu uma lembrança boa. Inclusive, se quiserem mandar superchat, mesmo não ganhando os 3 milhões e nem ganhando de renda... Acredito que ninguém no chat tiver, meu irmão. Parabéns aí. Pode mandar superchat, viu? Qualquer valor é honesto. Mas veja que meu sarrafo. Veja o meu sarrafo. Eu larguei com esse valor, viu? Não vou chegar nunca, né? Mas assim, eu largaria. Nunca se largaria totalmente, largaria. Pelo amor de Deus. Ok. Pelo amor de Deus. Ok. Vamos lá. Maestro, suas avaliações do jogo, assim, melhores e piores. Veja só, na análise da forma, eu vou seguir a linha de Cláudio, porque como eu não estava nem na escala, tá, Juliana? No caso do Náutico, quando eu fiz o post do Náutico, eu estava nem na escala para ver o jogo do Náutico, então, para ser bem franco. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses. Sem problema nenhum. Não, eu não tenho frescura com isso, não. Inclusive, que eu olhei o post, porque eu sempre coloco, eu não coloquei os destaques entre parênteses, porque eu não consegui ver o jogo com toda essa atenção para dizer quem foi melhor ou pior. Então, assim, eu nunca invento, não. Eu vi, acho que foi o Nilson. Não seria, não conseguiria fazer um negócio desse, não. Por isso que eu entrei aqui para fazer análise mais do contexto da competição, que seguindo, falando nessa forma do Pernambucano, e aí dá para falar bem, que é o seguinte: essa vitória do Náutico não pode ser mais o líder do Pernambucano da primeira fase, o que já valeria uma vaga direta na Copa do Brasil de 2024. Mas esse resultado manteve o Náutico na briga pelo G2. O G2 aqui é que o regulamento pernambucano é confuso. No Cearense no Baiano são 4 times, G4. No Cearense até tem G6 também, né? Lá também tem as quartas, com o Ceará e Fortaleza estavam esperando na semifinal. Mas é o que acontece em Pernambuco. O G6 é a zona de classificação. Só que se você ficar nas 2 primeiras colocações, você já pula as quartas e vai direto para a semifinal. E num calendário tão estrangulado como está sendo esse 2023, seria excepcional. Você ter esse tempo de folga, embora seja só um jogo, mas não é só um jogo. É o jogo, é a preparação, é a pré-eleção, é o treino pronto, é o jogador que está machucado. Ou seja, são alguns dias ali que você teria essa folga. E o Náutico, com esse resultado, ele segue na briga junto com o Retrô. O Retrô é o vice-líder. O Sport já está quase liderando e o Retrô é quem pode tirar a liderança do Sport, mas dificilmente irá tirar. Então, Retrô e Náutico brigam pelo segundo lugar, que valeria essa classificação direta para a semifinal. A situação hoje é a seguinte. Veja como o Campeonato Pernambucano está picotado. Náutico e Salgueiro foi um jogo da 11ª rodada. Porém, o Náutico só tem 9 jogos disputados e o Retrô só tem 9 jogos disputados. Pelo menos é bom até para comparação, né? O Retrô tem 18 pontos e o Náutico tem 16 pontos. Uma conta do Náutico, para não depender de saldo de gols, porque seria um problema, o saldo de gols do Retrô é melhor, nesse momento tem 7 gols a mais do que o Náutico, é o seguinte: é o Náutico vencer os 3 jogos que restam, e os 3 jogos que restam ao Náutico são os seguintes: Ibis fora, Maguari fora e Petrolina em casa. E torcer para o Retrô perder pelo menos um ou empatar pelo menos 2. Se isso acontecer, o Náutico passaria. E a tabela do Retrô é a seguinte: Salgueiro em casa, o Maguari é o fiel da balança, né? Maguari fora, até porque o Maguari vai receber tanto o Náutico quanto o Retrô. E encerra contra o Ibis fora. E isso considerando, se o Retrô tropeçar mais vezes, o cálculo do Náutico, obviamente, será facilitado. Eu estou falando da situação de o Retrô não diminuir o ímpeto dele. Se ele continuar vencendo os jogos, aí o que é que o Náutico precisa? É que o Retrô perca um desses jogos ou empatar 2. Empatou, por exemplo, o último contra o Petrolina. E isso valeria muito para o Náutico, porque valeria para o G2, significa que um Náutico Sport seria só em caso de final, e nesse caso ele está brigando pela liderança, mas se ele não conseguir ser o vice-líder, melhor dizendo, e de repente dar uma tropeçada, ele pode até de repente entrar na rota de um 4º lugar, ele é o 3º hoje, de repente de um 4º lugar e ir para o mesmo chaveamento. Enfim, são algumas situações. Eu acho que a chance do Náutico terminar em segundo, ela é razoável. Eu não considero boa, porque eu acho que a tabela do Náutico é boa, mas eu acho que a tabela do Retrô também é boa. Mas eu também não imagino eu não acho bizarro que o Retrô perca um jogo. Eu acho razoável. Para ser franco, eu não considero uma boa chance. Eu digo isso que, por exemplo, embora o Santa Cruz esteja em 9º lugar, a uma posição da zona de rebaixamento, eu considero boa a chance do Santa Cruz se classificar para o mata-mata. Ele tem que ficar entre os 6. Porque a tabela do Santa é simples e você vai ter que passar outros times que não pontuam. No caso do Náutico, ele precisa passar um time que pontua bastante. Então, essa é a relação. Então, hoje, se fosse a odd, eu diria que o Náutico
termina a primeira fase. Recreio é só mais tarde, em terceiro lugar. viu, Cássio Zípoli? Como? O nosso recreio aí da Bet é só mais tarde. Se fosse a ordem, se fosse a ordem de classificação final, eu diria, eu botaria 5 contos que o Náutico termina em terceiro lugar.